Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 7.000 tijolos e uma parede inacabada. 7.000 tijolos e uma parede inacabada. Igor Fagundes, um jovem poeta, jovem mesmo, né, que já espantou os autores quando ele, hoje já está perto dos 30, mas com 20 e poucos anos, 22 anos, eu acho que ele lançou o primeiro livro. E ele segue uma tradição que na apresentação do livro dele, alguns dos melhores textos da poesia são prosa, né, como o prefácio interessantíssimo do Mário, microdefinição do autor, do Murilo Mendes. E ele faz uma apresentação ótima do livro dele que eu tenho que chamar a atenção aqui. Porque é uma página inteira, né, que começa assim: para Gisele, Jussanã, Aline, Olga, Cláudia, Solange, Célia, Dalvas, Micaela, Cristina. E a gente que frequenta o ambiente descobre que isso não é completamente arbitrário, porque começam a surgir uns nomes aqui como Tanucci, né, que a gente sabe que é o Tanucci Cardoso, né, e uma Elisa que a gente suspeita que seja Lucinda, talvez não seja, mas enfim, o fato é que são nomes de verdade, né, e muitos nomes, muitos nomes. Chegando aqui no final, depois de Salgado, que é o Salgado Maranhão, com certeza, ele entra num terreno mais conhecido, porque começa a surgir aqui, depois de Josi, André, Augusto, Marias, Robertos, Drummond, Cabral, Goulart, Bandeira. Então agora são os grandes poetas. Hilda, Rosiana, Nilzanira, Dimuro, Luquezzi, Sequim, Henriques, Barros e continua. E ao mendigo, à migalha, ao copo d'água, ao mate, à limonada, ao feijão, ao relógio, ao ébrio, ao vale-transporte, ao cinema, ao teatro, à camisinha, à camisola, à prostituta, à gravata, à borboleta, ao morcego, ao lenço, ao pulso, ao cérebro, ao peito, ao pé, à mão, ao zigoto, ao átomo, ao ácido, à base, ao sal, ao açúcar, à pimenta, à pétala, à pasta de dente, à comédia, à tragédia, à casa, à chave, à porta, à vela, à gaveta, à caneta, à papelada, à palavra, ao amor e a tudo mais que me fez erguer esta grande parede de força, verso e de quem não quero, não posso, não vou me esquecer. Ele mistura na compreensão de poeta, aos grandes poetas, a todos os amigos, o zigoto, o átomo, os ácidos e bases que compõem a base da nossa vida, ou seja, é um exercício de compreensão cósmica do que significa o exercício da poesia e de entrar em contato com o mistério do mundo. Então, de Igor Fagundes, um poeta extraordinário, que tem um trato da palavra que me faz morrer de inveja, o primeiro poema de 7.000 tijolos e uma parede inacabada. Educação pela parede. A educação pela parede quer-se exata. Cada tijolo é uma escolha e uma alquimia. Na casa, o espaço imita a pedra cabralina em dura guerra contra a dor que entranha a sala. Vejo o retrato que olha o tempo na parede e dela espera um céu brotar emoldurado, como se nuvens fossem cal, cimento, rede e se pudesse ler um verso atrás dos quadros. Pois toda a imagem se faz corte pelo meio, cabe ao que habita a arquitetura completá-la, romper as portas, sempre todas, para ver-se por dentro e fora e remontar o que se estraga. E se 1000 portas há nos tetos e nos textos, e se outras mortas vão tecendo copos, pratos, há uma parede dentro deles, pelos atos que se refletem no invisível dos espelhos. A educação pela parede quer-se exata, mas o que é do homem foge ao cálculo e à régua.
O traço pode impor-se a nós e não o inverso. Nos resta o jogo entre o que ocorre e o que se espera. No aprendizado do concreto no abstrato, além de muros pelas folhas e objetos, outro se oferta, grita em nós e aqui se cala. Por dentro, eterna, uma parede nos amarra. Igor Fagundes, um poeta que mostra pra gente essa relação tão íntima entre o concreto e o abstrato, sem cuja compreensão fica difícil a gente compreender a nossa vida. Igor Fagundes, um poeta que vale a pena a gente garimpar.